Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos aprender um pouco mais do Senhor aqui nessa manhã. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração. E é por isso que estou muito feliz, tá? Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe ao nosso pastor, pastora Binay Vargas, pastora Meire, bispa Nair. Deus abençoe a toda a igreja, aos líderes, liderados. Deus abençoe a todos os irmãos aqui do Ministério Fama. E que Deus abençoe você que esteja participando aí da nossa aula de escola bíblica dominical nessa manhã, tá bom? Queridos, a lição de número 12 será a última lição e, consequentemente, nós vamos estar abordando sobre 3 atributos que Deus porta, 3 atributos que Deus tem e, consequentemente, os seus princípios que vão reger também a nossa fé cristã, tá bom? Levando em conta que o interesse de Deus é se revelar a nós, e à medida com que essa revelação vá se aprofundando, a proposta ela é bem simples. Ela precisa ser ingerida, tá? Nós precisamos ingerir sobre o conhecimento sobre Deus, levando em conta que essa é a nossa missão. Irmãos, eu não vou perder essa oportunidade. Nessa semana, alguns professores de escola bíblica dominical de algumas das nossas congregações me procuraram para me perguntarem sobre obras literárias para subsidiá-los nas suas aulas. Esse tema está claro que as 3 lições abordam sobre teologia, e eu vou justamente ter como base as definições desse livro aqui que eu quero mostrar para os irmãos. Essa é a teologia sistemática do Dr. Wayne Grudem, e eu preciso deixar aqui algo bem claro, que embora eu estou nas mãos com a obra de um teólogo de outra denominação, mas não inflige em nenhum momento da nossa doutrina pentecostal. Em que aspecto? No aspecto de que nós não nos divergimos de igrejas, nós não nos divergimos de igrejas reformadas no quesito atributos de Deus, tá bom? Não existe essa diferença. No final, todos nós pensamos igual, até porque ser pentecostal está muito mais ligado a nós crermos na contemporaneidade dos dons do que ensina as outras doutrinas bíblicas, tá bom? Então, acho que é importante frisar esse tópico aqui, porque eu penso que tem uma linguagem bem mais clara e acessível de todas, inclusive algumas das pentecostais. Então, nós vamos abordar justamente começar a abordar sobre o Salmo 139. Algumas considerações sobre o Salmo de número 139. Primeiro, dos 150 salmos que a Bíblia porta, Davi escreveu 70% deles. Uma segunda consideração é que o Salmo de número 139, ele é considerado, sim, o texto áureo que vai abordar sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis sobre o Deus que nós servimos, não é? Davi deixa bem claro alguns desses atributos e alguns desses métodos que Deus utiliza para se revelar a nós. Já vou correr, porque no tópico de número 1, vai abordar justamente sobre o Deus que é onisciente. Então, queria convidar você a ler comigo o tópico de número 1, o Deus onisciente. Diz assim: a expressão onisciente vai ser composta por 2 termos, omni, não é? que significa tudo ou toda, ou saire, que significa saber, conforme a enciclopédia de Bíblia, teologia e filosofia. Trata-se da designação de uma das qualidades da natureza de Deus, seu conhecimento ilimitado. Portanto, essa é a conclusão: Deus possui o conhecimento perfeito e Deus possui um conhecimento que seja absoluto. Então, primeira consideração sobre esse atributo da onisciência. O fato de Deus conhecer todas as coisas implica em dizer que todo conhecimento procede e vem dele. Geralmente, um exemplo que eu utilizo para fixar esse conceito na mente dos irmãos, eu me lembro certa feita que eu estava na porta da faculdade onde minha esposa estudava, e aconteceu, eu vi um acidente, eu vi um casal numa moto, e eles vieram a colidir com um andarilho que estava na porta da faculdade Alfa.
E eu me lembro que eu estava do outro lado da rua esperando a minha esposa sair. Quando eu vi o acidente, eu já peguei o meu celular, retirei o capacete de sobre a moto e fui ligando para a unidade do Corpo de Bombeiros. Quando eles chegaram, estava tendo o seguinte movimento. Muita gente, aí tinha os alunos acadêmicos de administração, de engenharia, estavam os alunos de direito, estavam as meninas de pedagogia, e só para você ver, todos esses portando e estudando conhecimento sobre pedagogia, engenharia, direito, enfim. Só que a grande questão é que nenhum das pessoas que estavam se graduando naquele tipo específico de conhecimento tinha problema para resolver a questão. Então, nota de rodapé e a primeira consideração. Todo conhecimento, ele se define assim. Conhecimento é a capacidade de se colocar ordem no meio do caos. É isso que eu quero que você compreenda. Conhecimento é a capacidade de se colocar ordem no meio do caos. E aí o que aconteceu? Saber de interpretação bíblica naquela hora não poderia ajudar muito. Eu me lembro quando eu cheguei na moça, ela estava gritando de dor, e quando eu cheguei no rapaz, ele olhou para mim e falou assim: Starley, por favor, não me deixa morrer. Eu fiquei assustado porque ele me chamou pelo meu nome, e ele falou assim: eu já te vi pregar, e você é amigo do meu tio que é pastor de uma das nossas congregações. Irmãos, o que eu pude fazer na hora era orar e conversar com ele. Quando menos esperávamos, estava chegando uma médica e ela, por portar conhecimento de medicina, ela acabou em menos de 10 minutos resolvendo todo o problema, inclusive orientando o corpo de bombeiros. E eu me lembro que antes dele ter sido levado, a médica olhou para mim e me disse assim: olha, aconteceu isso, isso, isso e isso. Ela literalmente não errou em nada. Por que eu falo? Porque tempos depois eu fui pregar num dos nossos conexões e chamaram um rapaz para orar no final, e esse rapaz era justamente o rapaz do acidente. Então o que eu concluí ali? A grandeza de Deus. Creia no que eu vou lhe falar. Todo conhecimento que se tem, conhecimento seja de engenharia, de administração, de matemática, todo conhecimento que se tem, todos eles vieram da mente de Deus. Então Deus é um Deus tão grande, tão perfeito, que Ele distribui esses conhecimentos para toda a raça humana. A teologia vai chamar isso de graça comum. Portanto, é o ato de Deus beneficiar a raça humana com conhecimento. E a pergunta é: Starley, por que Ele faz isso? Resposta: porque todo conhecimento detém de Deus. Essa é a consideração que eu preciso deixar bem claro. Então não se esqueça. Embora um engenheiro tenha um conhecimento de engenharia, mas a gente sabe que é pouquinho, que é limitado. Deus tem um conhecimento sobre tudo e sobre todos. É nesse quesito que o Dr. N. Gruden, ele vai definir o que é o conhecimento de Deus e sobre a identidade de Deus. Ele vai dizer que o conhecimento, que é caracterizado pela onisciência, porque se nós estamos dizendo de um Deus que é onisciente, que conhece tudo, Ele conhece tudo porque Ele detém todo tipo de conhecimento. Então a onisciência de Deus se define assim: Deus conhece plenamente a si mesmo. E essa é a primeira consideração que você precisa compreender. Geralmente no seminário alguns alunos de teologia perguntam: Starley, Deus conhece, Ele sabe que Ele tem todo esse poder? Primeira consideração sobre isso: sim, Deus tem noção da grandeza e da sua glória. Deus tem o conhecimento exato sobre isso. Deus conhece plenamente a si mesmo e todas as coisas reais e possíveis, num ato simples e eterno. Então Deus, Ele conhece a si, Ele conhece a tudo, Ele conhece a todos. E detalhe, Ele conhece isso com simplicidade e ao mesmo tempo com eternidade. E o que é interessante, e passa a ser um fato espantoso, pois o próprio Deus, Ele é infinito e Ele é ilimitado. Logicamente, só aquilo que é infinito ou eterno simplesmente pode conhecer a si plenamente. Então o que eu quero que você compreenda? Deus conhece a si, mesmo sendo eterno, porque só Ele detém poder e autonomia para se conhecer.
e um segundo aspecto é que Deus conhece o passado, o presente e o futuro de uma forma bem simultânea. Ele não tem dificuldade para lembrar-se do passado e ele não tem dificuldade para lembrar-se do futuro. Seria mais ou menos assim. Imagina só que estivéssemos conversando nós dois e eu olhasse para você e perguntasse assim: você se lembra qual era a forma da primeira mamadeira que você tomou quando você ainda era criança? Quando você ainda era bebê? Provavelmente você não deve se lembrar. E se eu começasse a te perguntar coisas relacionadas à semana passada ou ontem, você vai precisar puxar na sua memória para se lembrar. Deus não. A mesma facilidade com que ele vê o presente, ele vê o passado e vê o futuro simultaneamente. Essa é a primeira regra a respeito do atributo de Deus conhecer tudo. O tópico 1.1 vai dizer que é por isso que Deus sabe de todas as coisas. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém. Amém? Vamos lá. E não, Deus sabe todas as coisas. E não há criatura alguma que esteja encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles que havemos de prestar contas. E é claro, quando nós voltamos no quesito prestar contas, a Bíblia vai dizer em Apocalipse, capítulo de número 20, vai abordar sobre a doutrina bíblica do juízo final. 2 eventos diferentes, aonde vai haver o tribunal de Cristo e o juízo final. E a Bíblia Sagrada vai dizer no livro de Apocalipse que nós temos um livro contando todas as nossas obras. E por que que Deus vai fazer questão de mostrar? Por duas coisas. Primeiro, que Deus ele não vai lançar ninguém no inferno, que é descrito na Bíblia, e Jesus também abordou sobre ele, injustamente. Então ele vai explicar por quê, e ele vai mostrar todas as nossas obras. Pergunta: por que que ele vai mostrar todas as nossas obras? Resposta: porque ele conhece exatamente tudo. Exatamente tudo. Das 7 igrejas da Ásia Menor, para todas elas tem muitas coisas em comuns. Mas uma das que mais chama a minha atenção é, Jesus fala para todas elas: eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Então aquilo que Jesus conhece, pode ser que o homem não conheça. Tem coisas que você não conhece sobre mim, tem coisas que eu não conheço sobre você. Mas não se esqueça, irmãos, Jesus conhece. Jesus conhece, tá bom? Uma outra consideração sobre a definição de Deus conhecer todas as coisas reais. Primeiro, isso significa que todas as coisas que existem, Deus conhece, e todas as coisas que acontecem. A ideia se aplica à criação, pois Deus é aquele diante do qual não há criatura que não seja manifesta. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos seus olhos daquele a quem temos de prestar conta. Portanto, Deus conhece o passado e por isso ele conhece o futuro. Ele é o Deus que diz lá em Isaías, e eu queria pedir para a mídia colocar esse versículo, que é um dos versículos mais profundos a respeito da identidade da onisciência de Deus, que é Isaías capítulo 46, o versículo de número 9 e 10. Isaías capítulo 46, verso 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus. Olha Deus se revelando à nação de Israel. E não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Próximo versículo. Olha só. Tenta entender a profundidade desse texto. Eu sou o que anuncia o fim desde o princípio. Ou seja, Deus é um Deus que antes das coisas começar, ele já vai revelar o final. E por que que ele revela o final? Porque ele já conhece o início, o meio e o fim. Eu estava em uma das nossas congregações abordando sobre a eternidade de Deus. E a eternidade de Deus significa que Deus não tem começo, não tem meio nem fim. É por isso que eu, particularmente, eu não gosto da expressão de dizer que Deus é infinito. Porque infinito é aquilo que tem começo e não tem final.
eu creio inclusive que nós somos infinitos. Uma hora que nós entramos na existência, nós não vamos sair dela nunca mais. É por isso que Deus ele é muito mais do que infinito. Deus é eterno. Ele não tem começo, ele não tem meio, nem tem fim. Ele é antes do Gênesis e ele vai continuar a ser depois do Apocalipse. Amém? Amém? Volta lá no versículo, por favor. O versículo de número 10. Olha só. Eu sou o que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. O que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Irmãos, você vai perceber que Deus conhece todas as coisas. Isso é uma doutrina bíblica que está esparramada nos versículos, em todos os versículos da Bíblia. Se você observar, por exemplo, o sonho revelado no livro do profeta Daniel, todos os impérios que se levantaram e Deus já conhecia todos os seus impérios, os seus respectivos imperadores. Então a proposta ela passa a ser bem simples. Deus conhece todas as coisas. E é por isso que no texto áureo, Salmo de número 139, Davi diz que Deus conhece os nossos atos e Deus conhece os nossos pensamentos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me assento, sabe quando eu me levanto, e de longe o Senhor conhece todos os meus pensamentos. Deus conhece tudo. Então, outro fato a ser considerado: se Deus conhece plenamente a si, Ele conhece quem Ele é, Ele conhece quem nós somos, e Ele detém poder e autoridade para fazer aquilo que lhe apraz. É por isso, no Salmo 139, verso 6, a Bíblia vai dizer algo e vai apresentar uma doutrina que está lá em Isaías 55, verso 9. É Deus quem diz para a nação: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós não podemos nos esquecer sobre a base da fé cristã, que é a divindade de Jesus. Para nós, Jesus foi homem e Jesus é Deus. E a proposta é bem simples. Jesus ele apresenta o atributo de conhecer todas as coisas, e eu quero garantir para os irmãos que sim, e tem uma passagem bíblica que passa a ser muito importante nós abordarmos, que é justamente o momento aonde Jesus começa a recrutar o colegiado apostólico. Jesus começa a convocar, na verdade, os apóstolos, e quando ele vai chegar perante a um deles, chamado Natanael, Jesus se aproxima e já vai dizendo: olha, eis aí um verdadeiro israelita, que nele não há dolo algum. Expressão dolo ali representa uma espécie de falsidade. E o engraçado é que Jesus olha para ele e diz assim: Natanael, antes que você me visse, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Essa é a expressão que Jesus usa. Isso que eu estou contando está registrado em João capítulo 1, do verso 44 seguir. Aí o que vai acontecer? Quem olha para esse texto fica sem entender. Mas até então, há historiadores que defendem a seguinte ideia: que quando Herodes ordenou a matança dos inocentes, Herodes ordena a matança dos inocentes, e a mãe de Natanael, na tentativa de guardar a vida do filho, vai escondê-lo justamente debaixo de uma figueira, e a proposta vai ser simples. A partir do momento que Natanael fosse crescendo, a mãe revelaria o segredo. Qual segredo? Olha, quando Herodes ministrou o decreto, eu precisei, meu filho, te guardar para que a sua vida não fosse ceifada pelo Império Romano. E há quem diga que a mãe passa uma ordem para o filho. E qual é a ordem? Simples: não conte isso a ninguém, porque podem desconfiar que você seja o rei dos judeus. Então Natanael cresce com esse segredo, que só conhecia ele e sua mãe. Agora Jesus vem, pastor, se aproxima, e Jesus olha para Natanael e diz: Natanael, antes que você já tivesse me visto, eu te vi debaixo da figueira. E o que é importante destacar? Jesus conhece o nosso passado, conhece o nosso presente, e quando Ele convoca alguém para exercer uma função ministerial,
significa que ele conhece tanto, 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 que ele vai mudar o futuro daquela pessoa. Irmãos, isso aqui não é difícil de aplicar. Você está aqui, mas não se esqueça, Jesus conhece todas as suas necessidades. Jesus conhece do seu coração. Jesus, ele tem poder e autoridade. O nosso Deus é incrivelmente poderoso. Amém? No tópico de número 1:3, vai dizer que é por isso que nada vai passar desapercebido aos olhos de Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e contemplando os bons. É assim que a Bíblia diz. Não há nada desconhecido. Deus sabe todas as coisas que podem ser conhecidas e nada há que ele não saiba explicar. Ele presencia tudo e nada o surpreende ou lhe pega de surpresa. Nem os nossos pecados pegam Deus de surpresa. Nem as nossas tragédias pegam Deus de surpresa. De vez em quando, na verdade isso com mais frequência antigamente, eu via e ouvi umas profecias mais ou menos assim: meu filho, eu não esperava isso de ti. Deus não faz isso, irmãos. Deus, ele não é pego de surpresa. Eu preciso que os irmãos compreendam. Deus não é pego de surpresa jamais. Ninguém consegue surpreender justamente quem Jesus é. Amém? Vamos para o tópico de número 2. Vamos falar sobre o outro atributo, que é o Deus onipresente. Que é o Deus onipresente. A lição que, na minha humilde opinião, de todas, é a que eu mais gosto, essa revista de escola dominical, e eu estava vendo, no dia que o escritor da lição escrever, eu estava pensando, Deus inspirou realmente esse homem, porque, irmãos, é fantástico. Essa lição de escola dominical, ela literalmente, essa eu vou guardar no fundo do meu coração, não é? Eu gostei e amei muito os temas aqui abordados. O Deus onipresente. O Deus onipresente. Aquele que está presente em toda parte e ao mesmo tempo. Deus não está sujeito às limitações do ser humano. E o ser humano é finito e só vai aonde consegue ir fisicamente. Deus vai além dos limites dos seres humanos. Meyer Perlman diz que imensidade é a presença de Deus em relação ao espaço, enquanto onipresença é a sua presença em relação às criaturas. Então, primeira consideração. E, se for possível, eu quero te apresentar um conceito diferente daquilo que é onipresença de Deus. Qual? Onipresença, nós, de uma forma bem comum, cremos que onipresença é Deus estar em todos os lugares. Eu quero alterar um pouquinho da definição, e eu quero garantir para você, não é que Deus apenas está em todos os lugares. É todos os lugares que estão em Deus. Não há uma fagulha do espaço que Deus não esteja. Não existe um local que Deus não seja soberano. Então, se é definido a onipresença assim, a onipresença de Deus pode ser definida assim: Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais. Essa é a primeira consideração. Deus não tem tamanho espacial. Não existe um limite da largura, da altura ou da profundidade de Deus. Por exemplo, se eu chegasse para você e te perguntasse qual é a sua altura, quanto você pesa, né? Pode ser que há 10 anos atrás, igual eu, você era bem mais magrinho. Pode ser que hoje a balança esteja literalmente contra você. Qual é a sua altura? Quanto você mede? Porque você vai perceber que você está limitado a tempo e espaço. Essas são perguntas que não cabem a Deus. Por quê? Porque Deus não está limitado a dimensões espaciais. E mesmo assim Ele está presente em cada ponto do espaço, em todo o seu ser. Embora
o fato de Deus estar em cada ponto do espaço implica em dizer que Ele vai agir de modos diversos e em lugares diferentes. Eu vou explicar sobre isso. Primeira consideração: Deus está presente em todos os lugares. Irmãos, Deus não tem altura. Primeira consideração: Deus não tem altura. Não tem como medir uma régua para tentar, viu, Mesaque, para tentar calcular a altura de Deus. Na sexta-feira retrasada, nós tivemos a nossa noite Peniel, e eu estava pregando aqui, comentando como Deus se revela a Jó. E o fato de Deus se revelar a Jó, Deus vai falar em Jó capítulo 38, lá pela altura do versículo 2 ao 4, justamente que ele porta uma corda que ele mede o universo. Aí eu comentei que nós, em relação a Deus, irmãos, o que nós somos? Sabe por quê? Eu até comentei aqui durante a pregação. Nós somos um ser humano dentro dessa igreja, que está numa cidade. E essa cidade, junto com mais outros 245 municípios, forma um estado, 246. Com outros estados, um país com a terça parte de um continente forma um continente, com mais outros continentes forma um planeta. Esse planeta dentro de um sistema, esse sistema dentro de uma galáxia. Segundo o telescópio Hubble, apesar que acho que o Paulo Renato está aí, mas segundo o telescópio Hubble, eu já vi pesquisas dizendo que há 2 bilhões de galáxias, e há quem diga que pode chegar a 4 bilhões de galáxias depois desse telescópio ser modernizado. E o Deus da Bíblia diz que mede esse espaço a palmos. Ele porta todo o poder sobre as galáxias que existem, irmãos. O nosso Deus na verdade, dizer que é gigante, nosso Deus é eterno. E a gente, às vezes, não temos fé de que Ele possa abrir uma porta, que Ele não possa libertar, que Ele não possa salvar. Ele é estritamente poderoso. E a onipresença de Deus vai mostrar isso. Então, primeira consideração: Deus está presente em todos os lugares. Jeremias, no capítulo 23, do verso 23 ao 24, Deus vai fazer uma pergunta, usando Jeremias para o povo no cativeiro babilônico. Olha, porventura eu não encho os céus e a terra? É uma pergunta de Deus. Eu não consigo preencher tanto os céus quanto eu dou conta de preencher a terra? Então a onipresença de Deus, ela é exprimida por Davi no Salmo 139, do verso 7 ao 10. É por isso que Davi pergunta: Senhor, para onde que eu vou fugir do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua face? Senhor, se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fazer a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás. Se eu tomar as asas da alvorada e eu me deter lá no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Então, irmãos, a proposta é bem simples. Deus sabe aonde cada um de nós estamos. Deus sabe. Às vezes nós temos dificuldades. Deus, inclusive, sabe onde está o Lázaro. Deus sabe aonde estão todas as pessoas. Todas as pessoas, ninguém, absolutamente ninguém, vai fugir justamente da grandeza de Deus. Então, como é que se define isso? O que significa Deus ser onipresente? Deus não tem dimensões espaciais. Ou seja, embora para nós pareça necessário dizer que todo ser de Deus está presente em toda parte do espaço, ou em cada ponto do espaço, é também necessário dizer que Deus não pode ser contido por espaço nenhum, por maior que ele seja. E é por isso que Salomão, quando inaugura o templo de Salomão, o verdadeiro, a Bíblia vai dizer em 1 Reis, capítulo 8, verso 27, dizendo assim: eis que os céus e até os céus dos céus não podem te conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Mostrando, pastor Samuel, que Deus é maior do que toda e qualquer igreja. Deus é estritamente poderoso. E é por isso, irmãos, que Ele enche da sua presença quando nós buscamos em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. Mas o fato de Deus ser onipresente vai apresentar uma outra lição.
Eu disse para os irmãos que Deus está presente em todos os lugares, ou todos os lugares estão presentes em Deus, mas Deus está presente para punir, para sustentar, e Ele está presente para abençoar. Me perguntaram uma certa feita: professor, Deus está presente no inferno? Sim. Igual eu disse para os irmãos, Ele está presente em todos os lugares. A grande questão em xeque lá, Ele está presente em forma de juízo. Mas não há nada, e não há espaço nenhum, que Deus não tenha acesso. Então a grande questão é, onde é que a Bíblia vai nos mostrar isso? Amós, eu queria pedir para a mídia colocar, Amós capítulo 9, do versículo de número 1 ao versículo de número 4. Amós capítulo 9, verso 1 ao 4. Versículo 2, por favor. Diz assim: ainda que cavem até o céu, dali os tirará a minha mão. Ainda que subam o céu, olha só, dali os farei descer. Você lembra disso, né? Ainda que se escondem no cume do Carmelo, buscar-los-eis, e dali os tirarei. E ainda que se ocultem aos meus olhos no fundo do mar, olha Deus falando como é que Ele quer julgar. Ainda que se escondam no fundo do mar, ali darei a ordem à serpente, e ela os morderá. Versículo 4. Também, ainda que vão para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei a ordem à espada, e ele os matará. Enfim, eu os porei sobre os meus olhos, e sobre eles para o mal, e não para o bem. Irmãos, Deus é assim. Você lembra que Ele perguntou lá em Isaías 43, 13? Olha, não há quem possa escapar das minhas mãos. Irmãos, um momento onde Deus resolver exaltar, Ele exalta, o homem pode tentar segurar, mas não tem como. Mas quando Deus se levanta justamente com o propósito de humilhar, pode ser rei da Babilônia. Não tem como fugir do juízo de Deus. Uma certa feita, inclusive há uma obra literária que fala isso, quando Deus resolve expor alguém. Quando Deus resolve expor alguém, com o propósito inclusive do juízo. Irmãos, quando Deus resolver humilhar, não tem como correr dele. Quando Deus resolver abençoar, não tem como correr da presença dele. Eu falo isso por quê? Porque você vai perceber que o fato de Deus ter jurisdição em cada fagulha do universo é constantemente apresentado na Bíblia. Por exemplo, o autor aos Hebreus diz de Deus Filho. Ele vai dizer em Hebreus 1:8 que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Em outros lugares, a Bíblia vai dizer que Deus costuma estar mais presente para abençoar do que para amaldiçoar. Eu preciso deixar bem claro. Mas quase todos esses versículos têm uma coisa em comum. Quando Deus diz que está presente para abençoar, Ele vai se referir sempre àqueles que o temem e àqueles que glorificam o nome dEle. Isso está bem claro na Bíblia. Por exemplo, no Salmo 16, verso 11, Davi vai dizer que na presença de Deus há alegria em plenitude, a sua mão direita sempre vai proporcionar delícias perpetuamente. Portanto, Deus tem interesse em abençoar seu povo. Eu já disse aqui sobre esse púlpito, sobre promessas condicionais e promessas incondicionais. Lembra de 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, converter de seus maus caminhos, vírgula, então virei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei da sua terra. É sempre uma proposta de Deus. Simples. Fazemos a vontade de Deus, Deus abençoa e prospera. Não fazemos a vontade de Deus, é aquilo que eu também falei em uma das nossas noites Peniel. Pode ser, Jonas, pode correr aonde for. Deus conversa com baleia, eu sei lá o peixe que foi, né? Não vou entrar no tema. Mas Deus conversa. Você percebeu no livro de Amós? Ele diz que pode descer para o fundo do mar. Ele diz que vai lá, ele vai conversar com as serpentes para pegar a pessoa. Irmãos, e quem é o ser vivo que está no universo que vai dizer não para a vontade de Deus? Para a ordem de Deus? A jurisdição dele é total e absoluta. Portanto, Ele está presente tanto para amaldiçoar, mas uma coisa é fato. Ele tem interesse, não é em amaldiçoar, Ele tem interesse em abençoar aqueles que temem o nome dEle.
A Bíblia jamais fala a presença de Deus nos descrentes de maneira direta. Isso aqui a gente precisa dizer algo bem claro, que aonde Deus está presente, em todos os lugares do universo, mas no coração daqueles que temem o nome, Deus não está apenas presente, Deus é o presidente. Existe uma diferença de Deus estar presente e de Deus ser o presidente. Para aquelas pessoas que entregaram seu coração a Ele, Deus preside o seu coração, a sua alma, o seu corpo e o seu espírito. É aquilo que Paulo vai dizer em Efésios, lá no capítulo 3, no versículo 17. Ele vai orar para que Cristo, e ele vai usar essa expressão, habite no meio de vós. E a palavra grega que ele usa ali é justamente katoikel. Seria diferente de quando nós estamos no hotel. Nós estamos no hotel, dentro do quarto de hotel, mas os móveis do hotel não é nosso, né? Nós não podemos pegar a cama e levar para casa. Nós não podemos pegar o objeto e levar para casa. Paulo vai usar uma outra palavra. Ele vai usar para que Cristo habite. E a proposta dele é bem simples. É que para a igreja de Éfeso, Cristo precisa ser o presidente da igreja. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Das 7 igrejas da Ásia Menor, Jesus vai elogiá-las, 5 delas, e 5 delas que vão receber elogio, vão receber censuras e críticas da parte de Jesus. Porque Jesus não tem uma opinião sobre sua igreja, ele tem um diagnóstico, tá bom? Quem tem opinião somos nós, ele tem um diagnóstico da igreja. E o que eu quero que você compreenda, para uma delas Jesus somente a elogia, mas para uma delas Jesus a critica. E para essa que ele a critica, ele vai dizer em Apocalipse 3:20, ó, eis que estou à porta e bato. Embora nós utilizamos esse versículo para fazer apelo, mas a proposta bíblica e o contexto bíblico não é para fazer apelo. Era mostrando que Jesus não estava dentro da igreja. Ele estava do lado de fora pedindo a oportunidade de entrar. Então existe sim a diferença de Deus estar presente e Deus presidir, tá bom? Então a proposta é bem simples. Quem abrir a porta e deixar ele entrar, e esse caso pode sim aplicar também ao nosso coração, Deus simplesmente vai abençoar. Irmãos, eu não creio nesse Deus que capota carro. Eu creio num Deus que diz assim, ó, se ouvirdes a minha voz, comereis o melhor dessa terra. Amém? E é por isso que eu acredito que Deus vai honrar o sacrifício de todos nós que estamos aqui nessa manhã, vai nos abençoar. Provavelmente são quase 32 mil promessas de bênção e vitória na Bíblia. Então Deus tem promessas de bênção e vitória para todos nós. É assim que eu creio. Quantos creem, irmãos, que Deus faz isso? Bênção, irmão, tem que levantar a mão mesmo, né? Tem que... Então vamos lá, irmãos. Starley, o que significa o atributo onipresença de Deus? Significa que Deus está presente sempre com o propósito de abençoar. E na Bíblia tem uma série de versículos sobre isso. De uma forma análoga, a Bíblia fala que Deus está longe. Mas o que significa isso? Significa que Deus, ele simplesmente está longe de quem não teme o seu nome. E ele tem interesse em estar perto de quem tem ele como Senhor da sua vida. Inclusive, vale destacar sobre vários versículos que Deus diz. E aqui, irmãos, deixa eu tirar uma frase da sua boca. Não abra a boca para dizer assim, quem tem promessa não morre. Porque quem tem promessa morre no deserto e definhado. Então quem tem promessa de Deus e se voltar para a vontade de Deus, aí sim prospera e uma série de coisas. O que eu quero que você compreenda? É a frase que diz que Deus será com você enquanto você for com Ele. Porque se nós não formos com Ele, Ele não será conosco. Os irmãos entenderam? Por exemplo, se Deus te deu uma missão, Deus te deu uma vontade, Ele explicou a vontade dEle para você, simples. Se Ele diz para você, faça, lembra de Isaías? É porque Ele já viu como isso vai acabar. Deus não vai te colocar enrascado, irmãos. Embora às vezes pareça que nós ficamos sem direção, né? Como o Êxodo capítulo de número 14, olhar para trás significa 1.200 soldados de Faraó, olhar para frente o Mar Vermelho, mas escute, Deus não deixa o seu povo sem direção. E quando parecer que nós estamos sem direção, Deus sempre vai proporcionar o escape. Deus sempre vai proporcionar o escape. Por quê? Porque Ele conhece todas as coisas, afinal de contas, Ele está em todos os lugares, ou todos os lugares está nele. Vamos finalizar com o último atributo? O Deus onipotente.
o Deus que é poderosamente poderoso, o Deus que é onipotente. Aqui já estou caminhando para o final. O tópico 3 diz assim, olha, aquele que pode todas as coisas de forma plena e completa. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. No tópico 3:1 diz assim, Deus tem todo o poder no céu e na terra. Deus tem todo o poder e tudo está na palma das suas mãos. Não há nada que ele não possa fazer. Seu poder é total e não existe poder algum que possa se comparar com ele. Deus tem liberdade e poder para fazer tudo que esteja em harmonia com sua natureza. Irmãos, no mundo que nós vivemos, nesse mundo pós-moderno, ultramoderno, ter poder significa ter condições financeiras. Geralmente quando a gente diz assim, fulano pode ou fulana pode, geralmente a gente está se referindo a ter poder aquisitivo. Mas você vai perceber que Deus ele tem muito mais do que isso. Significa que Deus é todo poderoso. Satanás tem poder. Tem muitos homens que têm poder e Deus deu poder. Mas a grande questão é que só ele roga para si o título de todo poderoso. Portanto, o que é Deus ser onipotente? A onipotência é o atributo de Deus que lhe permite fazer tudo o que for da sua vontade. Então significa que Deus ser onipotente, significa que ele tem poder e autonomia para fazer tudo o que ele quer. E detalhe, sem conferir a opinião de ninguém. Tem gente que acha que para Deus fazer algo, ele convoca os anjos, né? E ele vai pedir opinião para Miguel, para Gabriel. Não, irmãos, Deus não precisa de reunião para apresentar os seus decretos e consequentemente executá-los. Deus é todo poderoso. Então nós vamos lá. Primeiras considerações sobre o fato de Deus ser poderoso. O Salmo 24, versículo de número 8, vai dizer que o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso nas batalhas. E é por isso que a Bíblia vai perguntar, há alguma coisa que seja demasiadamente difícil para o Senhor? Há alguma coisa que seja difícil para Ele fazer? Há uma porta que seja difícil para Ele abrir? Há algo que Deus não possa fazer? Há alguém que Deus não possa salvar? Não. A gente sabe disso, só que na hora da prova a gente esquece. A gente esquece. Eu me lembro do dia que o pastor Eliseu Rodrigues estava pregando, ele estava pregando justamente sobre crer em Deus, não crer em Deus aqui, né? E o pastor Abinai olhou para mim e falou coisa que é verdade. O problema é que na hora da dificuldade a gente esquece. A gente tem tendência a esquecer daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fala. Nós temos essa tendência. Nossa natureza literalmente é uma natureza que precisa estar buscando a Deus. Porque nós nos esquecemos, irmãos. Nós nos esquecemos. Eu fico aqui dando aula, eu fico lembrando de algumas frases que eu prendo como lição aqui. E assim, irmãos, muitas coisas que eu já ouvi, uma coisa é fato. O pastor Miguel Filho falou uma coisa que eu nunca esqueci aqui. Irmãos, quando Deus quer exaltar, não tem conversa. Quando Deus quer levantar, não tem conversa, Ele coloca. Como é que Ele pegou um menino que era pastor de ovelha e colocou no trono de Israel? Ele pode fazer isso. E a bem da verdade, Ele tem interesse em abençoar seu povo. E o engraçado é por que Ele faz isso. Porque Ele detém de todo poder e soberania. Lembra de Apocalipse 19:11? O título que Ele porta? Ele é rei dos reis e Ele é senhor dos senhores. Ele é todo poderoso. Então vamos lá. Para que nós começarmos a finalizar, a lição diz, por isso que para Deus não há nada que seja impossível. Irmãos, tem coisas que os homens não conseguem fazer. Tem coisa que os homens não dão conta. Mas você vai ter coragem de dizer assim, Deus não dá conta disso? Deus não. Ele dá conta de todas as coisas. Ele vai mostrar que Ele é um Deus que pode tudo na Bíblia Sagrada, através, por exemplo, do meio da criação. Irmãos, Ele criou céus, terra. Ele colou as estrelas nos céus. Ele literalmente fez tudo. E a pergunta é, vai ser alguma coisa difícil? Quando eu fico olhando para as páginas da Bíblia, sobre Jesus ser todo poderoso, tem um texto bíblico que me chama a atenção, e a gente estudou ele profundamente ainda quando eu era aluno aqui da gloriosa FACEB. Vocês se lembram que Jesus, em Marcos capítulo de número 5, ele está andando, e a mulher que havia um fluxo de sangue toca nele, ele cura.
Enquanto Jesus está fazendo esse milagre, a Bíblia Sagrada diz que Jairo, que era líder de uma sinagoga, existiam 3 mestres em Israel. As 3 palavras hebraicas, a primeira era Rabi, Rabi e Raboni. A primeira lia, o que em hebraico eles chamam de Torá e Yehová. O segundo interpretava a Torá e Yehová. E o terceiro escrevia a Torá ou a lei de Deus, né? E Jairo, por ser justamente um líder de sinagoga, mas o que adianta, irmão, ser líder de sinagoga se Jesus não estiver lá dentro? O diferencial é Jesus, não é? Aí o que vai acontecer? Sua filha fica enferma, e enquanto ele chega perante Jesus, ele fala assim, Senhor, ele roga para que Jesus fosse lá na casa dele. E enquanto Jesus se levanta para ir na casa de Jairo, os funcionários de Jairo chegam e falam assim, Jairo, não incomodes mais o mestre, pois a menina morreu. Você viu o que os homens falaram? A menina está morta. Mas Jesus, que é todo poderoso, olha e fala assim, não, ela, esse versículo, ela não está morta, ela está dormindo. Os homens estão dizendo, pastor Lucas, ela está morta. E Jesus, pastor Abinay, está falando, ela não está morta, ela está dormindo. É aí o dilema de Jairo, vou acreditar nos homens ou vou acreditar em Deus? Mas o que é impressionante é por que Jesus usa o verbo dormir. Irmãos, sabe por quê? Porque a mesma facilidade que Jairo tinha de acordar a sua filha do sono, Jesus tem para acordar ela da morte. Porque ele é todo poderoso. Lembra que ele chegou e falou assim, menina, levanta-te. E ela... Lembra lá no texto da tempestade? Ele vai para a ponta do barco, viu, Bispo Anaí? Vai para a ponta do barco, estende as mãos e ele conversa com os elementos da natureza, pastor Lucas. Ele fala assim, vento, mar, é uma ordem, aquieta-te. A pergunta, pastor Zé, foi uma só, Robério. Quem é esse que até o vento e o mar se curvam para ouvir a sua voz? O que eu vim aqui, e aqui eu finalizo, é dizer para você, na autoridade da palavra de Deus, se prepara porque o vento e o mar vão abaixar e recuar, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Se prepara que para alguns, depois da pandemia, você vai ver coisas inacreditáveis e você vai perceber que tudo isso aconteceu por causa do decreto de Jesus, que é todo poderoso. Quantos recebem essa palavra aqui nessa manhã? E aqui eu concluo. O intelecto humano é pouco para alcançar o entendimento pleno dos atributos da onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Mesmo Deus sendo todos esses atributos, Ele decidiu se revelar a nós, homens pequenos e frágeis. Somos seres humanos, mas é aquilo que o pastor Abinay já falou, nós nunca vamos conhecê-lo na totalidade, mas vamos conhecer, vamos prosseguir e vamos tentar conhecer ao Senhor. Aqui nessa igreja, através da pregação, nós vamos ver coisas impressionantes que Deus vai fazer. Deus abençoe a todos os irmãos.